O nome da nossa próxima sinopse é Gomu. O habilidoso detetive Hun é instruído a investigar a morte do imperador do Japão, Naruhito. No meio de sua jornada, acaba se apaixonando por Hito, uma assassina responsável... A assassina, não seria? Não uma... Ou ela é uma das... Uma assassina responsável pela morte do imperador. Eu fico na dúvida qual que vai ser a abordagem dessa história, né? Eu sempre comento aqui sobre quando a gente cria uma história, o que a gente está querendo contar de fato. Então aqui a gente vai focar na investigação, e aí em contraponto com o romance, porque nessa sinopse aqui, ela dá um spoiler muito grande se for esse o objetivo. E é o fato de que a Hito é a assassina responsável. Claro que tem duas formas de abordar essa história aqui. Uma, onde a gente acompanharia o Hun, ele conhece a Hito nesse processo, e aí ele vai investigando, e aí em algum determinado momento, tanto o Hun quanto a gente, quanto o leitor, vão descobrir que a Hito é assassina, e aí vai ter que lidar com essa questão e tal. Eles estão apaixonados, etc. Enfim, e aí vai ter esse problema para ser resolvido ali na história. Então essa é uma abordagem onde a gente foca mais no suspense, talvez, e a gente deixa tanto o Hun quanto o leitor mais ou menos na mesma página. Outra abordagem de se fazer isso é você mostrar o Hun investigando, ele conhecer a Hito, você já saber, né, o leitor já saber que a Hito é a assassina, e aí o conflito se focar na relação dos dois se aproximando, ao mesmo tempo que a Hito tenta, vamos dizer... eu não esqueci a palavra. Então eu vou falar, dá um perdido no Hun a ponto de que ele não descubra que ela é assassina porque ela quer ficar com ele. Ela também se apaixonou por ele, ela quer ficar com ele. São duas abordagens da história que são completamente diferentes na sua execução em si. E isso é uma das coisas, eu vou aproveitar isso aqui para poder falar de algo que eu vejo muito acontecer aqui nos comentários, as pessoas comentarem isso, me perguntarem esse tipo de coisa. E esse quadro aqui traz muito essa dúvida para várias pessoas, que é o medo de expor a sua história, de expor a sua ideia na internet. Uma ideia, ela tem como ser abordada de várias formas possíveis. Eu acabei de ler aqui uma história e fazer duas formas completamente diferentes de executar essa ideia aqui. Ou seja, mais de uma pessoa pode ter essa mesma ideia e executar ela de maneiras completamente diferentes. Então, uma ideia, ela não é nada a não ser uma premissa, uma base, uma coisa ali preliminar inicial para que assim sim possa se desenvolver algo. Então, a sua capacidade de executar uma ideia, de transformar essa ideia numa história com acontecimentos, com personagens, etc. Isso sim é único, isso sim não tem como ninguém copiar, não tem como ninguém fazer. Então não importa se você jogasse toda a trama da sua história na internet, compartilhasse isso ou algo do tipo, ninguém tem a mesma capacidade que você tem de executar aquela ideia da maneira como você imaginou, independente de você ter divulgado isso ou não. Analisando sinopses dos inscritos, aqui não, o ASMI 50, acho que é o 50, eu analiso algumas das minhas ideias de sinopses que eu não fiz, que eu não executei mangá. E eu não tenho nenhum problema em fazer isso. E honestamente eu não ligo se qualquer um dos inscritos aqui pegar alguma dessas ideias, se inspirar para desenvolver um mangá. Porque eu tenho certeza absoluta que se eu colocar uma sinopse aqui e eu falar para os inscritos, pega essa ideia e desenvolve um mangá, eu também vou fazer um mangá. Quando a gente pegasse todos esses mangás que foram desenvolvidos a partir da mesma ideia, a gente teria vários mangás completamente diferentes. Porque, novamente, a sua experiência com relação a realmente a criação da história, a execução daquele trabalho, ela é muito mais importante do que o pontapé inicial que foi a ideia ali, a premissa apresentada.